Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues, da Nave Galáctica. Hoje eu estou com uma pessoa bem especial, que é o Paulo Iannuzzi. Ele é pesquisador, ufólogo, e hoje ele vai falar um pouquinho sobre a ufologia, o que está acontecendo nesses dias aqui de aparecimento de nave, se é nave, se não é. Ele vai contar um pouquinho aqui para a gente, e vocês podem tirar todas as dúvidas também sobre os acontecimentos ufológicos, porque ele é bem pesquisador em relação a isso. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Oi, boa tarde, Karen, boa tarde a todos vocês, a TV Galáctica. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui, procurando esclarecer da melhor forma possível os questionamentos de vocês. Muito obrigado. Perfeito. Paulo, essas naves que estão aparecendo muito, está aparecendo demais, e as pessoas tiram foto, filmam, porque hoje está tudo muito prático, a gente tem no celular a câmera de vídeo, então as pessoas saem filmando, uns objetos voadores não identificados. Você pode explicar sobre isso? Sim, é um assunto que parece simples, mas não é não. Né? Aliás, qualquer coisa relativa à questão ufológica, seja esta questão dentro da casuística científico-ufológica ou no seu aspecto dito transcendental, onde existe muita polêmica e muita coisa, na verdade, aparece como de uma forma que não deveria, principalmente nas suas interpretações, é um tanto quanto, como disse, complicado, mas a gente vai procurar fazer da melhor forma possível conhecimentos. Quando existe, dentro do histórico, que a gente pode levantar da ufologia em geral, sempre algum aspecto a nível planetário, ou até mesmo a nível local, relativo a questões de silos de armas nucleares, terremotos, vulcões, tsunamis ou qualquer outro cataclisma natural, além de outros fatores, sempre há um afluxo maior de objetos voadores não identificados nessas áreas. Né? Isso não é novidade, isso sempre aconteceu, e nem todos os fenômenos classificados como OVNI, como ufológico, na verdade o são. É um trabalho sério em cima dessa fenomenologia, o que ainda não é feito como deveria, pois isso exige uma metodologia de pesquisa que ainda não foi definida, né, principalmente dentro da área ufológica, e, consequentemente, dentro do que estamos atravessando, né, a nível planetário, com tudo aí que está acontecendo, que nós sabemos, né, estamos vivenciando, principalmente nessa quarentena imposta por vários motivos, né, existem muitos registros, obviamente, de aparecimentos sendo documentados pelas pessoas num afluxo muito maior em termos de naves, supostas naves, OVNIs, etc, etc, etc. Muito bem. Isso remete a conceitos até mesmo antigos, mitológico, onde os deuses prometeram retornar. Tá? Temos já dos anos 2000 para cá, na final dos anos 90 do século XX, até agora, um afluxo cada vez maior em avistamentos em grandes cidades, não somente no interior. Tá? Na verdade, esse pessoal, nossos irmãos siderais e outros irmãos que são daqui mesmo, aparecem onde e quando eles bem entendem, não há necessidade de haver uma preparação ou ir para o interior, para o meio do mato para isso. Né? E isso já é bem comum dentro dos registros ufológicos desde a década de 50. Então, retomando o ponto, por tudo que está acontecendo, realmente existe um número muito grande de avistamentos. Né? Esse número grande de avistamentos
muitos são realmente avistamentos, tá? Sabe-se lá o motivo pelo qual, né, eles estão aparecendo, faz parte do contexto da transição planetária. Estamos em final de Kali Yuga e o aspecto ufológico faz parte de um grande pacote. Na verdade, dentro do que a humanidade está experimentando por aí. Agora, um grande número, outro sim, são de registros, o pseudo-registro com OVNI, né? Ou pelo menos não tem nada a ver com o terrestre. Inclusive, na minha concepção de alguns amigos e colegas, o termo extraterrestre já é obsoleto, né? Primeiramente que a grande maioria fora do espaço já está aqui há muito tempo, tá? Desde muito antes da Lemúria, e, e tem, obviamente, as suas bases, principalmente as multidimensionais dentro da Terra e principalmente abaixo dos oceanos, tá? Então, muita coisa que aparece aí, pelo menos a grande maioria, não é extraterrestre, tá? São seres realmente fora do planeta, mas que já estão aqui há muito tempo. Agora, existem características multidimensionais de seres da própria evolução do planeta, tá? De civilizações muito antigas que interagiam em sua época com alguns dos nossos irmãos do espaço, que inclusive formaram colônias aqui em tempos muitíssimo remotos, tá? Que aparecem por aí e que são confundidos com extraterrestre. E passamos um período, né, de uma instabilidade enorme em termos de fé, em termos emocionais, em termos comportamentais, psicológicos, etc., onde muitas pessoas querem se agarrar ou precisam se agarrar a algum tipo de fé, a algum tipo de objetivo transcendental, por não encontrar uma ressonância, um paralelo, e colocar qualquer coisa que acontece sob um motivo extraterrestre, né? Inclusive faz parte de uma moda atual classificar qualquer coisa estranha, desconhecida como extraterrestre. E não tem nada a ver, tá? Então, o que eu posso dizer é que existe, sim, muitas aparições onde que não sabemos o que se trata. Pode, sim, ser algo de natureza a nível fora do planeta, mesmo estando aqui já no planeta, mas existem, e por isso que é preciso uma pesquisa, um estudo aprofundado sobre determinadas ciências ocultas, teosóficas, sobre a própria história do planeta, inclusive multidimensional, né, que nós encontramos em algumas escolas de mistério, que esclarecem muito sobre o desenvolvimento evolutivo da humanidade, de parte da humanidade que veio de outros desenvolvimentos evolutivos em ondas de vida de outros planetas do nosso sistema solar mesmo, tá? E que são taxadas de extraterrestres, no seu nível amplo sideral. Eu falo isso, não somente eu que falo, porque além da carência de conhecimento, de estudo e pesquisa sobre esse tipo de assunto, por exemplo, dentre outros, de cunho teosófico, que é bastante esclarecedor nesse sentido, existe hoje uma febre enorme de informações com respeito aos irmãos do espaço, onde são atribuídas a eles funções, né, que a nossa hierarquia oculta do planeta e a hierarquia oculta excelsa do sistema solar de dão conta muito bem, muito obrigado, sem a necessidade de uma intervenção, uma interferência, uma influência de outros sistemas. Eu não digo aqui que outros sistemas estelares, né, tenham participação numa interação junta com o nosso sistema solar, né, e principalmente com a hierarquia do Logos, do nosso sistema solar, né?
Existe esse intercâmbio natural. Agora, por desconhecimento e por muita confusão a respeito das informações, que são errôneas e mal interpretadas, né? Repito, são atribuídos a esses seres funções que as nossas hierarquias aqui dão conta de longe, né? Pois temos hierarquias do nosso lóculo solar, de acordo com a evolução do nosso sistema, e da hierarquia oculta do nosso planeta, e as suas questões intraterrenas, subterrâneas, etc. e tal, a nível multidimensional, relativas até mesmo à grande fraternidade branca, né? Que ocupam, obviamente, o espaço que é atribuído a seres de outras estrelas, etc. e tal, né? Inclusive, até aproveitando esse gancho, eu gostaria de colocar, né, uma pequena desmistificação a respeito, porque esses próprios seres, eles mesmos, sendo genuína a mensagem, eles não fazem questão de se anunciar, dizer seus nomes, suas identidades, e muito menos suas origens. Para eles, isso é irrelevante. Nós temos casos, inclusive, de um grande amigo e colega meu, dentro da ufologia, que é bastante conhecido, pesquisador, um dos casos que ele pesquisou quando a moça, ela foi, embora esse esclarecimento tenha vindo depois de muita regressão hipnótica, a moça ficou diante do comandante da nave e a pergunta natural, que é uma pergunta terráquea, terrena, nossa, de onde você vem? E, obviamente, ela escutou uma resposta que não tem nada a ver de terrena, tem a ver com um ser cósmico. Então, nós fazemos muita analogia, né, com o que a gente conhece aqui, isso é natural do ser humano, com coisas que são totalmente, pelo menos no nível atual do ser humano, desconhecidas. Não tem paralelo. Então, o ser respondeu para ela: você quer saber de onde eu venho? O que é isso? Não entendi sua pergunta. Porque eu não sei onde você começa e onde eu termino, e vice-versa. Como é que você vai entender de onde eu venho? Então, a necessidade, a meu ver, diante disso e muito mais, um cuidado grande em dizer, o fulano veio de Sírios, veio disso, veio daquilo. Pode até ser, mas é no contexto que a gente entende, evidente que não. Evidente que não, porque a nossa parcela consciente ela é mínima em relação à nossa verdadeira natureza como ser, e deles, então, nem se fala. Né? Então, dentro desse momento que vivemos atualmente, existe uma mistura muito grande, porque, por conta da insegurança emocional e egóica que muitas estão passando, né, necessitando se agarrar em alguma coisa, muitas, felizmente ou infelizmente, porque querem ver uma nave. E muitos fraudam, infelizmente. Hoje em dia é muito mais fácil com Photoshop, etc., com os recursos digitais que nós temos, fraudar qualquer coisa. Antigamente era bem mais difícil. Né? Na película fotográfica era bem mais difícil fazer isso. Né? Evidentemente, repito, existem muitos registros fidedignos, mas é preciso saber filtrar. Registro, vontade, filtrar canalizações, mensagens e principalmente interpretações que carecem de um fundamento de estudo e conhecimento extremamente necessário para se avaliar esse tipo de contato, né? Ou então o que obviamente não substitui, mas ajuda muito na falta desse conhecimento, é uma abertura mental, consciencial e principalmente de coração muito grande. Tá? Paulo, Está aberto a algum processo realmente fidedigno e assim por diante. Eu só vou complementar essa pergunta. Tá? Agora, até com uma resposta que eu dei para um rapaz durante um congresso. Que ele, eu estou louco para ver um disco voador, eu quero ver um disco voador, eu quero falar com os seres, eu quero estar em contato com os seres. Para quê, meu amigo? Calma. Eles vão te contatar se assim houver necessidade, se for parte do cronograma de trabalho deles. Tá? Porque você quer ver
ou ter uma experiência ufológica, ou uma experiência transcendental, mística, espiritualista, ufológica, seja lá o que for, para quê? Realmente é uma busca sua, ou é para você contar para os seus amiguinhos? Ou para fazer parte de um bate-papo de boteco, ou ter o que contar depois do jantar? Se for assim, pode esperar sentado, porque não vai rolar nada. Porque eles não estão aqui para fazer espetáculo. Tá? Eles têm um motivo, né? Não vão Claro, vir à toa. e a Terra não é o ponto focal deles. A Terra faz parte de um cronograma de trabalho dentro de um quadrante da galáxia que o Sol faz parte. Uhum. O que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente fala dos seres multidimensionais e dos físicos, né? Nós fizemos uma live com a Anabel Sampaio na quarta-feira, e ela relatou que ela estudou, né? Que ela também é estudiosa, que a gente aqui na Terra está preso, né? Pela Matrix e por esses seres mais hostis, e que eles fazem um comércio dos humanoides, né? Que na realidade eles pegam o nosso DNA, tudo que a gente como humano e vende para outras órbitas, outros planetas, a nível de pesquisa. Nós somos cobaias aqui, né? Eu queria saber como é que você enxerga isso e também fazendo um link com a Bíblia, porque quando a Bíblia é a interpretação, né? Ela é escrita, a gente sabe que ela foi modificada também, mas a escritura está ali, e que as aparições, né, de naves, né, no céu, rodas que pegavam fogo, e a gente que hoje tem mais esse conhecimento sabe que... Eu vou só baixar aqui o meu, para não dar retorno. Eu coloquei no máximo para te ouvir. A interpretação, eu interpreto como realmente naves que vieram com seres. Então, a Bíblia fala de anjos, eu acredito que são extraterrestres, também a aparição da Virgem Maria, também vejo ela como uma aparição de uma ser. Nós somos humanoides, a gente sabe que tem várias tipologias no universo, como a gente tem aqui dentro da própria Terra, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso que eu estou te falando, por quê? Porque a gente sabe que ali, né, dos teus estudos do Egito, com o que a Anabel fala, se você acredita nisso, que nós somos comércio realmente do nosso DNA, da nossa tipologia daqui, do espaço, e se eles são humanoides, os seres multidimensionais que só têm a energia e não a matéria condensada, eu quero que você explique tudo isso dentro da concepção ufológica. Quantos dias eu tenho para falar sobre isso? Pode voltar mais vezes. Infelizmente, meu tempo hoje é muito limitado. Curtinho, ele tem outra live, gente. Mas futuramente espero ter oportunidade de dar continuidade Vamos voltar. ao trabalho de hoje. Bom, primeiramente, eu, com respeito a essa cobaias, comércio de DNA, etc., etc., eu tenho uma formação esotérico-ocultista, pelos estudos, sociedades secretas, etc., e tal, que eu ainda faço parte, e experiência psicomediúnica dentro de uma irmandade espiritualista em que eu trabalho há mais de 30 anos. Inclusive com, embora raras, manifestações a nível cósmico, que assim eu prefiro chamar. Né? Então, somando tudo, são quase 40 anos. Comecei nisso muito cedo. Né? Eu não gostaria de tecer nenhum comentário, porque, apesar desse tempo todo, eu não tenho base suficiente para afirmar, para comentar e muito menos afirmar nada nesse nível. O que eu posso dizer é que, dentro desse tempo todo, na minha experiência, eu nunca presenciei, testemunhei, ouvir a saber com fundamento o que você me passou aí. Tá? Então, eu não sou dado a especulações. E eu não vou especular e também não vou emitir uma opinião sem que eu esteja convicto.
porque o meu trabalho, ao longo desse tempo todo, principalmente como expositor, palestrante, conferencista, instrutor, nas minhas aulas, nas minhas palestras, etc., e todos os trabalhos que eu desenvolvo, muito não é só pesquisa, é experiência vivida também. E reafirmo que dentro não tenho como falar nada, porque eu nunca experimentei, testemunhei ou tive algo convicto, fundamentado, tá? Que abalize esse tipo de colocação que você coloca, que você pôs, né? Obviamente respeito quem tem esse posicionamento, quem voltou às suas sensibilidades, né? Não só de estudo, como de percepção parapsíquica nesse sentido, e obteve respostas que eu até hoje vi. Tá? Mas nada, eu volto a dizer, me abaliza a falar sobre isso. Particularmente, eu não acredito. Tá? Mas eu estou aberto, caso realmente eu venha a comprovar, pelo menos internamente, que isso ocorre, e serei o primeiro a dar a mão à palmatória. Analisar. Não testemunhei nada com respeito a isso. Segundo, Bíblia. A Bíblia, como qualquer outro livro ou escritura sagrada, como a Epopeia de Gilgamesh, como os 4 livros dos Vedas, principalmente o quarto, que é o Rig Veda, Mahabharata, a teoria do Tao, os princípios do Tao, o sufismo, a Kabbalah, inclusive o ministro curso de Kabbalah, etc., a questão da filosofia hermética, Hermes Trismegisto, enfim. Isso tudo aí, esses conhecimentos, muitos deles são codificados. Então, o estudo de um livro como a Bíblia requer um aprofundamento que a maioria não tem, não se interpreta um livro desse de forma literal. Na Bíblia, nós temos passagens que são narrativas, ou seja, o fulano escreveu o que ele viu, que é o caso do livro de Ezequiel, as experiências de Elias, que aquilo ali é uma nave, disco voador, enfim, a nave cósmica está descrito ali. Tá? Inclusive, partes disso já foram compiladas, vocês devem saber isso, por engenheiros da NASA, um especificamente, que eu não me lembro o nome agora, e a nave de Ezequiel, passada para a linguagem técnica, deu num artefato voador. Né? De um técnico matemático físico da NASA. Isso tem bastante tempo, é bem conhecido dentro da ufologia, até fora dela, enfim. Tanto que esse livro já até esteve para ser retirado da Bíblia, né? Por ser óbvio demais nesse sentido. Agora, além disso, a Bíblia trabalha com metáforas, parábolas e códigos gemátricos, que são códigos numerológicos matemáticos dentro da gemátria ou gematria, que é a numerologia cabalística. A Bíblia, os seus livros são altamente cabalísticos. E a sua interpretação, além do conhecimento hebraico, pois o estudo é direto na Torá, né, o cunho interpretativo tem que estar de acordo com essa decodificação, para um entendimento mais profundo daquilo. Então, não basta interpretar a Bíblia literalmente em algumas passagens, não. Aliás, na maioria delas. É necessário um estudo próprio para justamente se pesquisar e esmiuçar qualquer escritura sagrada, inclusive a própria Bíblia. O que mais? Ficou alguma coisa pendurada? Não, não ficou, não. Porque. Deixa eu abaixar o som. É que eu tenho que colocar para te ouvir. Eu acho interessante isso da Bíblia, porque são escrituras supostamente de 2.000 anos atrás. Os Vedas são mais antigos, têm 5.000, me corrija aí, 8.000 anos. Sânscrito, são escrituras, todos eles falam, né, de guerras espaciais que tiveram e etc e tal. Paulo, eu percebi que tudo você tem que pautar num estudo concreto ou uma vivência sua, né? Quando eu falei da Anabel, até eu fiquei surpresa como ela colocou, mas ela tem os estudos dela e como eu não estou aprofundada nisso, foi uma live, não tem também como eu falar. O que eu sei, assim, de experiências que eu acompanho na ufologia é que os abduzidos, né, principalmente as mulheres, elas são abduzidas
por seres que a gente interpreta como Grey, e que eles mexem muito no nosso útero, tiram crianças, acontece muita coisa. E deve ter uma finalidade para essa raça, né? Então, quando ela veio com esse tema, por isso que eu falei, caramba, será que a gente é um comércio humano no espaço? Vai saber, né? Porque a gente é uma mistura de várias raças aqui na Terra, né? Quando a nossa ciência sair um pouco dessa coisa primitiva, a gente vai descobrir mil coisas, né? Como você mesmo respondeu para o rapaz, o ser respondeu para o rapaz. Quando eu estou vindo, você está indo. Então, qual que é a função, né? A gente vem do mesmo Criador que tudo é. Deixa eu te perguntar, no nosso sistema solar, dentro da nossa ciência, né, que a gente tem aqui, da nossa física, é improvável ter vida humana vivendo nesses planetas, dentro do nosso sistema solar. Você acredita que existem vidas no nosso sistema solar, não fora desse quadrante, na galáxia, estou falando deste sistema, porque dizem que os seres de Marte estão vivendo intraterreno pela atmosfera, sei lá, ou de repente também a capacidade deles de respirar, de comer, deve ser diferente do nosso, não sei. O que você me fala sobre isso? Antes de falar, vou ter só um esclarecimento rápido aqui. O meu trabalho não se baseia somente no que eu estudo ou no que eu vivencio. Eu, como todo mundo, estou sempre aprendendo, né? Agora, o que pauta realmente o meu trabalho é o bom senso, né? Porque o universo, queira ou não, ele tem as suas leis, né? Então, quando você começa a sair muito disso e entrar numa coisa mirabolante, sem um outro fundamento, desconfie. Porque, por incrível que pareça, o mais fidedigno que você encontra, hoje em dia, está nos textos antigos, porque eles estão mais perto da origem, de quem trouxe isso para cá. Então, muita coisa se perdeu, e a humanidade também, em grande parte, se perde muito em determinados fundamentos que são carentes de um determinado conhecimento e se inventa, na verdade, muita coisa, e se mistura muita informação que não existe. Eu gosto do estudo e do aprofundamento do conhecimento para evitar esse tipo de armadilha, mas não é uma coisa assim extremamente necessária. Tá? Eu considero que um analfabeto lá no meio da roça, no meio do interior, que não sabe nada disso, não sabe nem escrever, tem experiências fantásticas, está espiritualmente, e pode estar, neste exemplo, alguns realmente existem, muito à nossa frente em termos evolutivos, do que muito doutor por aí, muita gente cheia de conhecimento. Agora, dentro dessa premissa, se você está aberto para isso, o conhecimento só vai ajudar, embora ele seja uma faca de dois gumes, né? Mas o conhecimento, ele bem orientado e bem trabalhado, vai alavancar todo esse processo que você já tem natural. Uma coisa auxilia a outra. Ainda mais nessa questão evolutiva que nós estamos adentrando bem lentamente, né? Onde vamos passar a evoluir de uma forma consciente e parar de evoluir pela tentativa e erro, conforme nós vimos evoluindo até agora. Tá? Então, o conhecimento é válido, obviamente, até certo ponto, porque se você for uma pessoa que interiormente não vale nada, esse conhecimento também vai ser mal usado, também não vai valer nada. Né? Tá? Agora, se você já tem naturalmente algo a oferecer e busca realmente um caminho de luz, esse conhecimento vai ser uma alavanca incrível. Tá? É uma questão de escolha, é uma questão de bom senso. Tá? Então, aprendo muito com o contatado, aprendo muito com o abduzido, aprendo muito com aquele que teve a sua experiência mística, porque é uma experiência pessoal, ninguém pode subir, então ninguém pode julgar ou tecer comentários, por mais mirabolante que venha a ser, porque às vezes carece na nossa mente limitada uma interpretação adequada para o que acontece, que é transcendental ao nosso nível de consciência como encarnado. E nós temos o quê? 10% do nosso ser, no máximo 20%, encarnados.
nosso ser mesmo, ele transcende esse processo da matéria física. E, respondendo à tua pergunta, existe sim vida no nosso sistema solar, já de há muito tempo, e não é só vida transcendental, não, como a gente conta na teosofia e outros processos de conhecimento, vida física mesmo, não se sabe a que nível. Muito dessa vida física, a questão é que a ciência atual, ela classifica a vida dentro do que ela conhece, porque como ela é laboratorial e experimental, ela precisa repetir a experiência para validar uma teoria. Então, dentro disso, existe uma metodologia de pesquisa que é uma condição sine qua non para qualquer postura científica, embora alguns cientistas não tenham postura científica. Riem do ufólogo porque acredita em disco voador, e tem muito ufólogo casuístico que ri daquele que teve uma experiência ufológica transcendental. Ou seja, é o sujo falando mal lavado. Então precisamos, como eu sempre, pelo menos pauto, bom senso. Porque essa vida física também é remanescente, no nosso sistema solar, das incursões da Atlântida, porque a Atlântida teve muito tempo de desenvolvimento, teve desenvolvimento no nosso planeta todo, e teve incursões no nosso sistema solar formando bases aqui e ali. Algumas dessas bases, que podem estar no subterrâneo de alguns desses planetas, principalmente nos satélites desses planetas, especialmente os satélites de Júpiter e Saturno, né? São remanescentes de bases da Atlântida, que saíram daqui mesmo. E outras dentro do sistema solar, do próprio processo evolutivo, levando-se em consideração de vida, as cadeias, enfim, todo o processo nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, né, dentro dos seus respectivos níveis vibracionais, que continuam aí evoluindo. O universo, a vida é uma constante. O nosso sistema solar não é diferente. E ali a segunda lei diz, como em tudo, ela é perfeita, assim como está em cima, como está embaixo. Como está lá, é como está cá e vice-versa, né? Guardadas as devidas proporções e as suas respectivas analogias. Bacana que você falou aí da Atlântida, da Lemúria. Existe nas escrituras Vedas uma passagem que eles falam, deixa eu abaixar aqui, vai dar. Uma passagem que eles falam do povo gigante, e que eles eram divididos. Eu estou te falando isso de um estudo que eu fiz com a Sodoroma, é um peruano, né, que estudou a fundo isso. Então, parece que nas escrituras Vedas elas são proibidas para entregar para a gente aqui desse lado, e a Helena Blavatsky teve um pouco desse contato, e esses eruditas, né, que é a Ruth Sodoroma, eu acho que é esse o nome dela, não sei se ela é espanhola ou peruana, a distância de continente é grande, mas eu não sei direito. E ela falou que numa dessas escrituras existiam na antiga Atlântida, né, por isso que ela submergiu, os gigantes. E hoje a gente está encontrando fósseis, né, de cabeças enormes. Eles tinham, tipo, 4 metros, 5 metros, e no meio da gente. Parece também que eles entraram aqui pela América fugindo, né, e submergeram nos mundos intraterrenos. Essa raça que quando aconteceu a hecatombe na época da Atlântida, né, eles entraram para cá, eles tinham embarcações com tecnologias muito superiores do que a gente pode imaginar hoje. Você tem esse conhecimento ou não, Paulo? Que eu sei que você estuda bastante, e me fala a conexão das pirâmides do Egito com os extraterrestres também, se você pode falar alguma coisa, e eu acho que daí a gente tem que encerrar, porque você tem outra live, mas você vai voltar aqui. Eu vou só botar o microfone para não dar microfonia. Bom, vamos lá. Existe uma passagem na Bíblia, tá? E não só na Bíblia, mas também dentre os cuneiformes sumérios, tá? Dos reinados dos reis sumérios,
falando sobre a queda dos anjos, e que alguns anjos tiveram com as filhas dos homens por terem gostado delas e geraram descendentes. Tá? Esses, embora haja uma confusão aí de termos, esses chamados anjos caídos, na verdade, eles resolveram implementar um projeto próprio, tá? Fugindo da programação ou desobedecendo ordens superiores sobre uma implementação genética aqui no planeta, que realmente ocorreu, tá? E, embora muita gente associe isso aos Anunnaki, não tem nada a ver. Tá? Então, isso está registrado principalmente nas tábuas sumérias, e, na verdade, esses seres que distorceram o projeto original e o processo, a partir deles, não obedeceu a um critério e desandou, né? Esses foram considerados dentro da Bíblia chamados anjos caídos. Né? Embora a conotação de anjos caídos seja muito maior e mais profunda, dentro de um aspecto a nível galáctico, tá? Que você encontra no tema rebelião luciferiana. Tá? Isso aí é já outra história. No aspecto local, ocorre isso, tá? E eles são chamados, os caídos, de os Nephilim. Tá? E Nephilim, a terminação im em hebraico denota plural, assim como Elohim. Elohim é plural de Eli ou Eloá. E os Nephilim, né, são os anjos caídos que, como tiveram com as filhas dos homens, geraram os Anakim. Anakim é um termo sumério para gigante, muito bem aproveitado pelo George Lucas na saga Star Wars, onde o Anakin Skywalker, né, depois vira o Darth Vader. Né? O gigante distorcido, caído, assim como o Anakin Skywalker teve a sua queda para o lado negro, né, se transformando no Darth Vader, nós tivemos aqui os nossos gigantes a partir dos Nephilim, sendo os Anakin que provocaram alguma desordem aqui na Terra. Tá? Nem todos, evidentemente. E por este erro de projeto, erro e adulteração de projeto, foi tanta bobagem que foi feita e tanto perigo que, obviamente, os comandos superiores resolveram aniquilar isso, mandando o dilúvio para cá. O dilúvio foi projetado. Tanto é que existem 270 registros do dilúvio no mundo inteiro. Na China, no Japão, na Índia, entre os Anasazi, ou os Hopi, tanto faz, entre os Navarro, entre os índios brasileiros. Enfim, você tem 270 relatos sobre o dilúvio espalhados pelo mundo inteiro. Não foi algo localizado apenas nas tábuas sumérias, na epopeia de Gilgamesh, a epopeia assíria e a Bíblia. Né? Isso aí está no mundo inteiro, não só nesses livros sagrados. E os gigantes tiveram a sua vez aqui. Realmente existem alguns fósseis que são adulterados. Tá? Hoje em dia, nós estamos passando, como já foi dito antes, na época de Jesus, no Apocalipse, né? Estamos em final de Kali Yuga, que está num livro de 8.000 anos do Rig Veda, falando sobre as eras, sobre os yugas. E num livro de 8.000 anos, quando você lê, parece que você está lendo o jornal de hoje. Tudo que não presta, que é característico de um final de Kali Yuga, estamos vivendo hoje e que está no registro de um livro de 8.000 anos atrás. Né? Isso é que é impressionante. Então, fez-se o projeto do dilúvio para ajudar a exterminar essa raça que já estava prejudicando o planeta. E, como eu estava dizendo, estamos passando pela era da informação, da desinformação e da contra-informação. Então, no meio de muito achado genuíno, tem muito achado que é forjado, tem muita foto de OVNI que é forjada. Então, para separar o joio do trigo aí, tem que ter bom senso, discernimento e atenção, né? Para não cair em armadilhas. Até mesmo nas mensagens que vêm supostamente do alto.
Tá? Então, houve isso com gigantes. Reza a lenda que alguns entraram por alguns túneis, isso não tem como confirmar, evidentemente. Né? Mas, em suma, existem achados fósseis que comprovam essa existência, e tudo aquilo que altera alguma coisa, como nos é ensinada, é escondida, assim como é escondido o verdadeiro motivo e a verdadeira função das pirâmides, da construção das pirâmides do Egito, que nem de longe são datadas de 2500 a.C. em sua são muito mais antigas. Tá? Entendi. Obviamente, como foram construídas e para quê, isso ainda está no rol das especulações. Nós temos algumas diretrizes, alguns efeitos, tá? Sobre o detalhamento especialmente da Grande Pirâmide de Quéops. Se eu for elencar isso tudo aqui, a gente não sai daqui hoje. Mas, de qualquer forma, todos os dados matemáticos e conhecimentos astronômicos, até mesmo astrofísicos, mecânica celeste, o peso da Terra, a divisão da Terra em meridianos e as câmaras que estão sendo encontradas vazias, de grande proporção dentro da Câmara do Rei, a ação de neutrinos, da Câmara do Rei não, da pirâmide, a ação de neutrinos, a própria vibração do local e da própria pirâmide em si, a luminosidade que às vezes aparece no ápice da Grande Pirâmide, tudo leva a crer que ela, além de outras propriedades, tenha sido uma usina de força, uma usina de energia, além de outras coisas, como eu já disse. Tá? Se isso está ligado a extraterrestres ou qualquer civilização de fora do planeta, é possível. É possível que tenha sido construída por egípcios ou por algum povo anterior aos egípcios, na verdade, muito anterior, mas daqui mesmo da Terra, sim, é possível. Com tecnologia de fora, bem provável. Tá? Entendi. Porque até hoje, mesmo com a tecnologia que nós temos atualmente, tá? E que se desenvolveu muito rapidamente a partir da última Revolução Industrial, isso tem 350 anos, a gente já está colonizando a Lua, Marte, nós estamos muito além do que o noticiário nos mostra. Certo. Tá? Estamos 25 anos defasados, pelo menos, de tudo que realmente existe no planeta. Se você pensa que você tem um celular agora à sua frente, de última geração, ele está 25 anos defasado em relação ao que já existe e que ainda não é posto para fora. De holografia para cima. Tá? Cristal, né? Mesmo com isso, nós não temos condição de construir uma grande pirâmide, como foi construída, e muito menos levantar um obelisco com a precisão, a maestria e o tempo que a rainha Hatshepsut fez em 1400 a.C. Eu acho que eles já, assim, é um achismo, né? Eles já dominavam a antigravidade, né? Para carregar os blocos, para encaixar, e o mesmo que acontece no Peru. Eu nunca fui para o Egito, mas eu sigo o canal de um rapaz que ele é estudioso, ele é espanhol, chama Elijo del Sol. Ele não é ufólogo, mas ele é conectado com os ufólogos da Espanha, né? Eles são todos amigos, youtubers. E ele conseguiu entrar atrás da esfinge. Você parece que desce uma escadaria e você vai lá para perto das costas da esfinge. Então, ele filmou e ele mostrou que o tamanho das pedras e o encaixe é igual ao de Pumapuco, no Peru. Eu não sei, eu nunca fui. Você tem que confirmar isso. Não precisa ir tão longe. Eu mesmo tirei fotos da anticâmara que dá acesso à esfinge, exatamente como em Pumapunco, a emenda das pedras. E, então, já que você não foi, ainda não consegui voltar ao Egito devido à Primavera Árabe, agora com essa questão da pandemia, mas eu organizo grupos para ir lá e você é minha convidada. Opa, eu vou querer ir, eu vou querer aprender com você, pode contar comigo. Eu ia com o Carlos Torres muito tempo atrás, mas aí o dinheiro ficou curto.
Agora dá. Paulo, eu vou te Deus. agradecer porque a gente tem que respeitar que você tem uma live. A gente já entrou um pouquinho tarde, né? Você tem daqui 2 minutos. Eu vou te convidar para você voltar, para você falar mais sobre as pirâmides, sobre toda essa questão, e também sobre as escrituras védicas. Eu gostaria que você falasse, eu vi que você entende, né? Só para o público aqui que não tem essa informação, aonde a gente pode ler sobre as escrituras védicas? Porque eu sei que essa escritura ela não é tão aberta, é só para quem estuda, não é tão aberta. Que livros a gente pode ler, o que a gente pode estudar para a gente poder entender essas escrituras? Tem que garimpar em algum material, né? Deixa eu ver se eu me lembro algum aqui bom de cabeça. Por exemplo, é um livro bem simples, mas ele traz algumas coisas interessantes, que é do Paul Brunton, A Índia Secreta. Tem a Índia Secreta, tem o Egito Secreto. Para um iniciante, a Índia Secreta é muito bom, tá? Retano dos Mortos também é muito interessante, tá? E a pesquisa sobre os yugas, que, aliás, é um tema interessante para a gente tratar na próxima também, que faz parte do Rig Veda. O que são os yugas? Yuga é em sânscrito, né? Então, nós temos a Yuga, que é a Era de Ouro, o Treta, que é a Era de Prata, o Dvapara Yuga, Era de Bronze, e o Kali Yuga, Era de Ferro, Era mais densa, é o que estamos vivendo, né? Porque, na verdade, o que realmente qualifica e chama a atenção não é onde você encarna e muito menos com quem, é quando você encarna. Escolhemos encarnar nesta época agora por algum motivo. E, de acordo com um provérbio antigo chinês, que você viva numa boa época, né? Cabe a nós fazer de um Kali Yuga uma boa época, passar pela brasa sem se queimar. Aí é da escolha de cada um. Eu agradeço a você, Karen, e a todos vocês que estiveram me aturando até agora. Muito obrigado. Espero realmente voltar em breve para esclarecer essas e outras questões, na medida do possível, frisando que eu não sei nada, não sou dono da verdade, tá? Cada um faça a sua pesquisa e tenha a sua experiência, porque nada substitui a experiência pessoal. Por isso que não pode haver rótulos nem julgamentos. Muita luz para vocês, e como já estampado nas antigas estátuas dos faraós, ladeando os pilonos dos grandes templos, elas sentadas, olhando para frente. Isso quer dizer a posição de meditação das estátuas dos faraós, que quer dizer o que eu desejo para todos vocês: pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Opa, gostei! Gratidão, Paulo. A gente vai combinar aqui para você voltar mais, que o pessoal aqui está sedento de informação no meu canal. E é bom porque a gente traz ufólogos mais esclarecidos, né? Saindo um pouco dessa parte mais transcendental, mais com a parte de tudo, a gente tem que entender essa parte também. Gratidão, Paulo. E, pessoal, boa noite. Hoje, para quem estava aguardando, o Karen Responde não vai ter, porque eu fiz hoje com o Paulo Iannuzzi, essa live especial para vocês, mas sexta-feira que vem vamos ter Karen Responde, tá bom? Paulo, galera, um beijo para vocês e um ótimo fim de semana. Gratidão pela companhia de todos vocês. Até mais. Até mais.